Bom dia, amados, muita paz no Senhor Deus. Hoje não é dia de vídeo, porque eu me atrasei um pouco e temos que fazer o teste relâmpago da semana passada. Então, hoje eu vou falar rapidinho sobre o tema Ele é a pedra de tropeço e depois o teste relâmpago. O teste relâmpago é sobre os vídeos da semana passada. Quem não teve a oportunidade de ver, aconselho que veja esses vídeos. Mas quem é essa pessoa que é a pedra de tropeço? É o próprio Jesus. Está dizendo nas Escrituras que Ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Alguém me mandou uma mensagem, é difícil imaginar Jesus como a pedra de tropeço, mas está na Bíblia e isso é verdade. Porque as pessoas que não o seguem, as pessoas que estão na desobediência, eles vão conhecer um Jesus totalmente diferente. Um Jesus que irá julgá-lo e irá impedi-lo de entrar no reino de Deus. Essa escritura diz muito mais. Tropeçam porque não obedecem à palavra, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Toda vez que a gente não obedece, a gente passa por cima da palavra de Deus, como se ela não estivesse lá. E a gente faz as coisas erradas. O que é que vai acontecer com a gente? A gente entra num lado muito perigoso, porque a pedra que é Jesus está sempre lá, que toda a sua palavra nos ensina como a gente deve viver. Mas muitas vezes a gente rebela, a gente desobedece e muitos não acreditam na palavra de Deus. Então, essa pedra, que é a pedra angular de todas as igrejas, é Jesus Cristo. E também Ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. 1 Pedro 2:8. Outra coisa que fala na Bíblia é que nenhum de nós deveremos ser a pedra de tropeço para o nosso irmão. Por exemplo, um homem traindo uma mulher dentro do casamento. Tem um caso. Este homem está sendo a pedra de tropeço para a sua esposa, para os seus filhos e até para outra mulher, porque ele está indo contra a palavra de Deus. Uma pessoa que rouba dinheiro público, ele até acha que Deus às vezes está do lado dele, mas não é um Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não quer que a gente roube nada de ninguém, não quer que a gente tire nada de ninguém. Uma pessoa andando em má companhia, por exemplo, muitos não aceitam que o pai ou a mãe chegue para ela e dizem não vá. Elas acham que os pais são a pedra de tropeço. Mas os pais, baseados na lei de Deus, têm que tomar conta dos filhos. E a palavra de Deus diz para a gente não andar em má companhia. Para a gente sempre escolher aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro para as nossas vidas. Então, por um momento, se vocês me entendem, esses pais proibindo os filhos da má companhia, eles passam a ser a pedra de tropeço para os filhos. É a mesma posição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo proibindo os seus filhos de pecar, e os filhos querem pecar, então, para esses filhos, Jesus Cristo vai ser a pedra de tropeço. Porque, principalmente porque no dia do julgamento, eles terão que pagar por tudo que fizeram de errado. Vemos em Levítico que era uma lei de Moisés para que ninguém faça o surdo e o mudo tropeçar.
o que é uma metáfora. Não está se referindo apenas ao surdo e ao mudo. E para compreender essa metáfora melhor, eu vou colocar também para vocês verem o que está dizendo sobre o mesmo assunto no Novo Testamento. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:14. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Mateus 18:6. O problema é que toda vez em que a gente leva o nosso irmão a pecar, nós estamos agindo contra a lei de Deus. E existem consequências aí. É que a consequência é muito grande para esse tipo de problema. Às vezes a gente leva o outro a pecar sem pensar, mas muitas vezes existem atos premeditados que levam o outro a pecar, que leva a vida do outro a se transformar numa coisa horrível. Por exemplo, namoros. Nós temos pessoas que namoram com boas intenções, mas outras pessoas se aproximam de uma mulher ou de um homem de família, porque hoje está dos dois lados, e com a intenção não do casamento, mas de passar um tempo. Daqui a alguns dias termina tudo, o sexo já aconteceu, às vezes um filho ou uma filha, e eles fogem das consequências de tudo isso. Muitas crianças abandonadas em consequência, muitas famílias sendo destruídas por causa disso. Essa pessoa está levando a outra a pecar. Essa pessoa está sendo a pedra no caminho do seu irmão. Tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, pode muito bem existir aquelas pessoas que têm problemas porque pensam que elas não são aceitas pelos amigos. Outras pessoas têm carência, elas pensam que elas precisam encontrar um amor, ser amadas, não importa o custo. Outras pessoas, elas querem ser cuidadas por alguém, quer ter alguém que cuide delas. E outras simplesmente desistiram de esperar, desistiram de aguardar por Deus e se metem numa vida desregrada porque elas pensam que elas estão no controle de suas vidas. Mas não, é Deus quem está no controle de nossas vidas. Quem age dessa maneira está buscando problemas, porque as consequências existem. Jesus está falando dessas consequências. E a gente tem que pensar tanto de um lado quanto do outro antes de agir. Porque quem segue a justiça de Deus diante de tudo o que faz, é uma pessoa feliz. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. 1 Coríntios 8, 9. A nossa liberdade é algo maravilhoso, mas Deus está nos advertindo aí para a gente ter cuidado, para que a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio não leve os outros a pecar. A gente tem que sempre pensar nisso, amar o nosso próximo. E um ato de amar o nosso próximo como a nós mesmos, como é requerido na lei de Deus, é a gente não trazer nada de mal para o nosso próximo. Seja qual for o tipo de maldade, às vezes até é melhor a gente perder do que a gente causar o mal para alguém. Então é isso, gente, bem curtinho. Espero que vocês hoje revisem e gostem do teste relâmpago, que foi feito com muito carinho. E a finalidade do teste relâmpago é apenas para a gente ir
memorizando e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Agora vamos começar o teste relâmpago e os assuntos estão nos vídeos de o livro de Oséias, Gênesis 22 e Mateus 21. Depois da classe dos menores profetas, o que aconteceu na Bíblia? Uma dica para você: a Bíblia está dividida em duas partes. Qual é a segunda parte? Muito bem, começou o Novo Testamento. O livro de Oséias faz parte da classe dos maiores profetas ou dos menores profetas? Dica: os maiores profetas são os livros maiores e os menores profetas são os livros menores. O livro de Oséias faz parte da classe dos menores profetas. O profeta Oséias adverte o povo sobre um adultério. O que está por trás do adultério? Dica: apesar de tudo que Deus fez para os israelitas, trazendo a terra prometida, eles continuavam desobedecendo. Muito bem, se trata do adultério espiritual de Israel. Por que Abraão concordou em sacrificar Isaque sem questionar Deus? Sim, você acertou. Todas as opções estão corretas. Abraão passou no teste da fé. Deus o impediu de sacrificar Ismael e ofereceu um carneiro para ser sacrificado no lugar dele. O que mais isso pode significar? Parabéns, a resposta é C. As opções A e B estão corretas. Jesus montou num jumento para entrar em Jerusalém. O que o jumento representava? Isso mesmo, a resposta é um servo obediente. Quando Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão cantava hosanas e o bendizia. Quem eles achavam que Jesus era? Escolha uma opção: o Messias, Deus ou um profeta. Exatamente, você acertou essa. Eles achavam que Jesus era um profeta, não o Messias. Veja isso em Mateus 21, 11. Quando Jesus limpou o templo virando as mesas dos cambistas, como ele disse que o templo chamaria? O templo chamaria casa de... Sim, o templo chamaria casa de oração. Veja isso em Mateus 21, 13. Jesus amaldiçoou uma figueira que se tornou completamente seca. Complete o que significa cada símbolo. A figueira seca significa complete. A figueira sem frutos significa complete. A figueira seca significa as nações, os falsos cristãos, crenças que negam a Deus.
e um dia serão destruídos. A figueira sem frutos significa que, apesar de Jesus já ter pregado por volta de 3 anos, não havia frutos. Um bom dia para todos vocês. Tenham uma semana maravilhosa na graça do Pai. Amém.